Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja entre nós. Amém. Dando continuidade ao estudo da segunda carta aos Coríntios, iniciaremos hoje o capítulo 12. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like. Também toque no sino das notificações para você ver novos vídeos e compartilhe com seus amigos para que o evangelho possa ser difundido, ok? Aqui neste capítulo 12, Paulo vai falar sobre revelações, sobre visões, sobre a humildade acima de tudo. Vamos então começar o capítulo 12. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. Veja bem, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, nessa mensagem, o apóstolo Paulo, defendendo o seu ministério apostólico, ele vai falar para os irmãos de Corinto que ele é um verdadeiro seguidor do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é um apóstolo verdadeiro. Por que Paulo está dizendo essas coisas? Porque ele está confrontando falsos líderes, heresias, que naquela época estavam tentando enganar a igreja de Corinto, onde apareciam falsos líderes trazendo mais experiências místicas, trazendo para a igreja de Corinto uma espetacularização da fé, onde ali havia o orgulho, a vaidade, quem tinha uma boa eloquência se sairia bem, as pessoas aplaudiam. E Paulo era confrontado porque Paulo, como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele tinha a sua experiência em espírito e em verdade. E ele vai confrontar porque ele diz: olha, eu sou humilde, eu não quero nem falar das minhas experiências espirituais, mas de tanto vocês falarem dessas experiências místicas de vocês, eu vou falar o que aconteceu comigo há 14 anos atrás. Paulo vai revelar que ele teve uma experiência sobrenatural com Deus, onde Jesus se revelou a Paulo. Mas Paulo ele é tão humilde que ele não fala em si, ele fala na terceira pessoa, ou seja, está mostrando uma outra pessoa que é ele mesmo. Devido à sua humildade, ele não quer falar isso, mas ele tem que confrontar o falso ensino. E ele vai dizer que, olha, se eu quiser falar sobre a minha experiência com Cristo, é isso que vocês falam aí, vocês vão ficar sem ter nada para responder. Mas eu não quero ser orgulhoso, eu quero falar do Evangelho, tem que ser humilde, eu não pretendo revelar aquilo que Deus me falou. E Paulo ele vai dizer que essas experiências que ele teve, ele poderia muito bem confrontar esses falsos líderes. Mas aí Paulo ele diz que vai se gloriar apenas no Senhor, quer se gloriar na fraqueza. E é na fraqueza que o poder de Deus se estabelece. Trazendo essa mensagem para nós da igreja cristã contemporânea, nós temos visto no mundo todo pessoas que querem mostrar uma grande fé, pessoas que trazem experiências espirituais ou experiências místicas, e muitas vezes
Essas pessoas, elas não têm maturidade espiritual. Muitas vezes essas pessoas, elas estão agindo por emoções. Muitas vezes estão tentando mostrar uma fé de aparência. Porque Paulo aqui vai dizer que o principal de tudo é a humildade. Eu não preciso estar mostrando para as pessoas as minhas experiências sobrenaturais. Não. Isso aí é entre a pessoa e Deus. E que aquele que se orgulha nessas coisas tem que ter muito cuidado, porque Satanás pode estar por trás disso. Satanás, muitas vezes, ele traz um engano, ele vem devagar, vem e a pessoa não entende que aquilo ali não é de Deus. Porque quando vem de Deus, Deus toca no coração da pessoa para que essa pessoa não possa tentar se orgulhar. Se você tem uma experiência com Deus, já ouviu a voz de Deus através da palavra, ouviu Deus falando ao teu coração através de anjos, tudo isso pode acontecer. Isso é revelação de Deus, sim, mas não é motivo para que eu possa estar falando, mostrando que eu tenho essa experiência com Deus, que Deus se revelou a mim. Não, cuidado. Aquele que tem uma revelação, ele tem que fazer com que aquilo ali seja para o bem de uma comunidade, seja para as mudanças que podem acontecer na sua vida. A palavra de Deus, ela é bem clara. Nós não precisamos de revelações que não seja da palavra de Deus. A própria palavra de Deus já é uma revelação. E toda a escritura está revelada e ela é útil para o ensino, para a demonstração, para a aplicação na minha vida diária. Portanto, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, o princípio da sabedoria de Deus é a humildade. Não devemos nos orgulhar em nada, mas sim gloriar o nome do Senhor Jesus Cristo, gloriar a Deus em tudo. E se eu tenho uma experiência sobrenatural com o Altíssimo, essa experiência ela tem que ser para edificar a minha vida e não para que eu possa sair mostrando essas experiências. Cuidado, porque pode vir orgulho. Deus pode não estar dentro desse teu contexto. Você pode estar sendo usado por Satanás. Muito cuidado. E nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós que recebemos a revelação através de Jesus Cristo, temos que confiar nas Escrituras. Ler as Escrituras e ter o princípio da humildade. Nosso coração tem que ser um coração puro, esvaziar de nós mesmos para que a revelação de Jesus Cristo possa penetrar em nossos corações, em nossas mentes. E o orgulho precede a queda. A minha experiência espiritual é entre eu e Deus. Eu não tenho que estar fazendo propaganda daquilo que Deus se revelou. Muito cuidado para que você não fique orgulhoso. Para que eu possa contestar alguma coisa de alguma pessoa, eu não preciso estar me vangloriando, eu preciso apenas mostrar o meu caráter, a minha maneira de viver, como eu me comporto diariamente. E aí é o poder de Deus que está atuando em mim. Eu estou fraco, mas Deus vai agir nesses momentos. E aí o Filho de Deus, ele se diferencia no mundo. Ele passa a ser luz do mundo no meio das trevas. Tudo que sair da minha boca tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Nada que produz em mim o fruto vem de mim, mas sim vem do Espírito Santo de Deus, que todo dia me santifica e que todo dia me fortalece para o dia mau. Amém? Querido Deus, Pai amado, Senhor, glorificado seja o teu santo nome, ó Pai. Te pedimos que o teu Santo Espírito possa estar cada dia nos convencendo do pecado e que nós possamos, ó Pai, lidar com o orgulho, que sejamos humildes de todo o coração e não deixemos levar pelas vaidades, ó Pai. Fortalece os nossos corações e cria em nós um coração de amor. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.